Diz assim, um usuário do PowerPoint 2013 deseja, ao preparar uma apresentação, inserir efeitos de transições entre os slides. Nesse caso, duas das opções de transições que esse usuário pode escolher são: letra A, cor do pincel e dissolver, letra B, dividir e revelar, letra C, cor da linha e vortex, letra D, volante e loops, letra E, elástico e pulso. Bem, pessoal, aqui o importante é saber que quando a gente trabalha com o PowerPoint, nós temos os efeitos de transição. Deixa eu já ir mostrando para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, por enquanto, iniciando o meu trabalho com o PowerPoint. Deixa eu deslocar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. E aqui eu tenho a guia Transições, onde nós temos vários efeitos de transição. Esses efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro. Mas nós temos também os chamados efeitos de animação. E os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Como, por exemplo, eu vou aplicar um efeito de animação numa imagem, numa tabela, numa caixa de texto. Então, a animação é aplicado nos objetos do slide. E a questão pede os efeitos de transição, que são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro. Então, aqui vamos fazer dois slides para exemplificar isso. Ó. Um eu vou digitar aqui aulas, vamos colocar aqui concursos. E agora vamos inserir um novo slide. Aqui na guia página inicial temos o botão novo slide. Vou pedir para inserir um novo slide. Aqui vou adicionar o texto livro. E aqui vamos inserir uma determinada tabela que vamos fazer com 10 linhas. Pronto, então aqui eu tenho um slide 1 e outro slide 2. Vamos aplicar aqui um design só para ficar mais interessante esses slides. Então vou clicar aqui na guia design e tem vários temas de design que eu posso escolher. Eu vou escolher um tema qualquer, só para dar uma sofisticação maior aqui nos slides da minha apresentação. Agora imagina que eu quero aplicar efeitos de transição na passagem de um slide para outro. Para aplicar esses efeitos de transição, nós vamos clicar na guia transições, e aí percebe que nós temos vários efeitos de transição. Por exemplo, se a gente imaginar lá as questões de prova, eles pediram qual daqueles eram efeitos de transição. Eu tenho desde efeitos como esmaecer, o efeito empurrão, estou mostrando aí para vocês, o efeito apagar, o efeito dividir, todos esses efeitos serão aplicados na passagem de um slide para outro. E se eu clicar aqui, vão aparecer mais efeitos de transição, como por exemplo, revelar, está aparecendo, ele revela vagarosamente o slide, tem o efeito recortar, aí está aparecendo o efeito recortar, o efeito barras, efeito formas, descobrir, cobrir. Então realmente nós temos uma infinidade de efeitos que são os chamados efeitos de transição. Esses efeitos de transição têm os chamados efeitos sutis, que é sutil, como por exemplo apagar, dividir, revelar, esmaecer, forma, descobrir, barras, mas tem também outros efeitos, como mais sofisticados, que são os chamados efeitos empolgantes. Ainda tem também os efeitos com conteúdo dinâmico. Esses efeitos empolgantes, vamos pegar um desses exemplos, como o vortex aqui, ó. Esse é um efeito que ele chama de efeito empolgante, ó. Que aí une esses efeitos mais características, mais sofisticadas, né? Vamos escolher aqui o efeito vento. É isso. Então vai percebendo, tem mais um que eu acho muito interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês, chamado colmeia. Esse também é um efeito de transição, chamado de colmeia. Então, realmente, nós temos muitos efeitos de transição, desde aqueles mais sutis, àqueles mais empolgantes. Como a questão pediu, vamos voltar lá na questão, qual desses, nesse caso, duas das opções de transição que o usuário pode escolher são quais? A resposta correta aqui é a letra B, dividir e revelar. Porque, por exemplo, na letra C, que até ele está escrevendo ali vortex, vortex é um efeito de transição, né? Mas cor da linha não é. Dissolver é, mas cor do pincel não é. Então percebe que a única que apresenta os dois como sendo efeitos de transição de fato é dividir e revelar. Vamos mostrar isso de novo para vocês ali, ó. Então aqui eu tinha a opção dividir, que é esse efeito de transição, e tinha também a opção revelar, que é este outro efeito de transição. Então, dividir e revelar, de fato, são efeitos de transição que a gente encontrou, né? Por isso, a resposta aqui é a nossa letra B de Brasil para essa questão sobre os efeitos de transição. Certo, pessoal?